Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora mais um videozinho falando sobre um conceito muito útil em programação, que é muito utilizado em qualquer linguagem, que são arrays. O que é um array? É basicamente uma estrutura de dados que vai permitir para a gente armazenar mais de um valor em um espaço, não um espaço de memória específico, mas tipo, em um conjunto de espaços de memória. Eu já vou explicar um pouquinho mais bonito como fica ali certinho. Mas basicamente, ó, ele vai dar para a gente uma forma sequencial de dados e que é de mesmo tipo. Em C, no caso, a gente vai ter que utilizar o mesmo tipo, porque é um array de um jeito bem certinho. Em outras linguagens, a gente vai conseguir trabalhar com arrays, por exemplo, um array com um número, que vai ter dentro dele também uma palavra, um outro array, que é um pouco mais livre, mas é por outro motivo que não vou explicar agora, mas é por uma estrutura de dados um pouco diferente, que não é exatamente esse tipo de array aqui. Basicamente, como funciona o array? A gente vai criar um espaço de memória, então ele vai ser um espaço de memória grande, pode ser pequeno também, e esse espaço de memória, ele vai ser de um tipo específico. Por exemplo, se eu quiser criar um array de inteiros, certo? O que é um array de inteiros? É basicamente um array de ints, e cada int ocupa 4 bytes. Então, quando eu crio um array de ints, eu vou ter que ter, no mínimo, um espaço de memória para ocupar um int, que é 4 bytes, certo? Só que eu posso ter também um espaço de memória de 16 bytes, que pode ocupar 4 ints. Então, depois vai ficar um pouco mais claro quando eu explicar com a parte de desenho, mas basicamente a gente pode armazenar dentro deles diferentes valores do mesmo tipo. O array ele é muito útil quando a gente quer trabalhar, por exemplo, com alguns dados que eles vão ser do mesmo tipo, então números inteiros, coisas assim, e que a gente vai ter que trabalhar com eles tipo, com vários valores desse tipo. Então, se eu tiver que trabalhar com 5.000 inteiros, certo? Uma lista de 5.000 números, eu vou ter que trabalhar com array. Eu não posso criar ali, por exemplo, int número 1 igual o número, int número 2 igual o número. Tipo, 5.000 vezes, não dá de fazer isso. É inviável, certo? E ele vai ser útil para isso, para quando a gente quiser uma coleção de valores muito grande. E agora, como é que funciona a parte do array por baixo dos panos? Pensa o seguinte. O inteiro, eu vou fazer ali depois um videozinho certinho extra de como funciona a parte binária e tal. Na verdade, eu acho que eu já até gravei. Então, tá? E basicamente como é que vai funcionar? A gente tem aqui um array, certo? Então, se eu já tiver feito vídeo lançado, eu recomendo ver ele primeiro, para entender um pouquinho como funciona a parte de memória. Ó, por exemplo, aqui a gente vai ter a base do nosso array, que vai ser as partes de memória, e vamos dizer que ele tem 32 bytes, certo? Um array de 32 bytes, ele vai ter 256 bits de comprimento, porque um byte é 8 bits. Então, vamos supor que ele começasse num endereço de memória cujo valor inicial é 0. E, como ele tem 256 bits, o valor final é 256. Porque 0 mais 256, que é o comprimento dele, vai chegar em 256, certo? Como funciona dentro do array? Vamos supor que ele é um array de inteiros. Cada inteiro ocupa 4 bytes, certo? Então, o que quer dizer isso? Como ele tem 32 bytes, a gente só precisa fazer um cálculo simples, que é 32 dividido por 4. Quer dizer que dentro dele eu posso botar 8 números inteiros. Então, a gente vai ter aqui o nosso primeiro int, certo? Aí a gente vai botar aqui, peraí, ó, deixa eu botar aqui bonitinho. Olha que coisa linda, ó. Eu posso botar, opa. Copiar os... Porque ele não está copiando os dois, eu não faço a mínima ideia. Vamos ver. Pô, peraí, dá um ponto. Calma lá. Era para estar pegando os dois. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Uma hora vai. Aqui vai. Foi. Ó, a gente vai ter aqui 8 ints, certo? Vou cobrir certinho, ó. Aqui a gente tem o quê? A gente vai ter 8 inteiros dentro desse array. Como o array ele cabe 256 bits, 8 inteiros vai dar um total de 256 bits. Então a gente está ocupando do início ao fim. Ignora a bordinha aqui que é só visual, certo? Então como funciona? Do zero até o primeiro, deixa eu botar aqui, ó. Do zero até aqui, como cada um deles tem 32 bits, só para mostrar aqui certinho, ó. Tem 32 bits cada um. O que vai acontecer? Do zero até o início do segundo, até aqui, é 32. Porque é o que passou, certo? Zero mais o tamanho do primeiro dá 32. Então, a partir do endereço 32, começa o segundo. E aqui
Como aqui vai ter mais 32, do 0 até o início do terceiro, 64, certo? Então, como é que funciona o array? É basicamente isso. Ele vai ter o endereço inicial, ele vai ter o tipo. Então, como ele tem o tipo, ele sabe qual que é o tamanho de cada elemento. Então, ele sabe que o primeiro elemento vai ter 4 bytes, 2 bytes, tanto faz. E ele sabe que para ele do início do array até o quarto elemento, ele fazer o quê? Ele vai multiplicar o índice vezes o tamanho. É um pouco complicado, confuso, mas como é que funciona? Esse primeiro elemento, em vez de a gente chamar ele de elemento número 1, em vez de ser do índice 1, ele vai ser do índice 0. Esse vai ser do índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que significa isso? Se a gente tem um array que tem 8 valores, ele vai de 0 até 7. Se ele conta o 0, então ele sempre vai ser 1 a menos. Então, se eu tenho um array com 100 posições, ele vai de 0 até 99, tá? Aí como funciona para ele saber onde acessar? Ele começa no 0. Então, ele vai começar no 0, mas aí a gente vai ter que fazer um cálculozinho bem simples, que é o seguinte. O tamanho do tipo vezes o índice. Nesse caso, é um inteiro. Um inteiro ocupa 32 bits. Então, 32 bits vezes o índice. Por exemplo, se eu quiser saber qual que é o endereço de memória que inicia o array no índice 0, eu vou dizer 0 mais 32 vezes 0 é 0. Esse endereço de memória aqui, o inicial desse primeiro elemento, é no 0. Se eu quiser saber o endereço inicial do 4, eu vou fazer o quê? 0 mais 32 vezes 4, que vai me dar 128. Se eu ver aqui, 64, pula aqui, vamos ter 96, certo? E quando a gente vir aqui, 128. Basicamente, é assim que funciona, porque como cada elemento ele é um atrás do outro, em sequência, a gente sabe a distância exata entre o início do array e o elemento 5, o elemento 6. É muito rápido de encontrar, porque ele não tem que ir por cada elemento. Ele não vai tipo, esse elemento é o 0, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Não. Ele vai ver, eu quero 4, eu multiplico o tamanho do tipo vezes o índice que eu quero. Acabou. Simples. E basicamente como que se converte em código? A gente cria um array assim. Int array, no caso o tipo do array, a gente vai botar o nome do array e quantos elementos vão ter dentro dele? 5. Como ele vai ter 5 elementos, ele vai de 0 até 4. E daqui a gente está dizendo array 0 igual a 15, array 1 igual a 2, array 3 array 2 igual a 4, array 3 igual a 9, array 4 igual a 32. Então a gente vai acessar o índice do array, certo? E a gente vai atribuir um valor a ele. Então, é como se a gente estivesse acessando uma variável qualquer, só que a gente está acessando através desse ponto inicial que é o array, certo? Se isso aqui fosse um array de 5, seria como falar o seguinte, array 0 é 15, então aqui é 15, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 9 e aqui é 32, certo? Seria basicamente isso. E a gente pode acessar o elemento assim. Então, a gente tem acesso a ele como se fosse uma variável comum. Aqui, por exemplo, a gente está escrevendo o valor do array. A gente está escrevendo aqui printf, porcentagem d, o valor do array na posição 3. Quando a gente vê aqui a posição 3, é o 9. Então, a gente vai escrever aqui 9. Quando eu rodar, 9. Certo? Um outro exemplo de como a gente pode fazer isso com array é o seguinte. A gente pode criar o array, aqui ó, array com valores. A gente vai botar um colchete vazio. Então, diferente aqui em cima, a gente criou com colchetes tipo, com valor dentro. Aqui a gente está criando vazio colchetes, só que a gente está dizendo igual, a gente passa chaves com cada valor dentro separado em vírgulas. O que significa isso? A gente está criando um array, que a gente não determinou o tamanho ainda, só que a gente já está passando o valor inicial dele aqui. Quando a gente passa esse valor inicial, o que ele vai fazer? Ele vai ver aqui, primeiro elemento é 5, segundo, no caso, o primeiro no índice 0, é 5, 4, 3, 8, 1, 2, 10. Ele vai contar quantos elementos tem. Nesse caso tem 7, tanto que eu botar o mouse aqui em cima, int array com valores, tem 7 elementos. Ele vai basicamente pegar assim de uma forma automática, contar quantos elementos tem e adicionar ali, certo? É a mesma coisa que fazer isso aqui manualmente, só que é um pouco mais simplificado, certo? Tá. Agora, a gente vai ter um outro conceito que é o seguinte.
a gente viu que é um caractere. Um caractere é basicamente um número que a gente vai escrever ele com a tabela SI. Uma palavra, uma frase, como aquela que a gente bota dentro do printf, ele nada mais é do que um array de caracteres. É literalmente um espaço de memória que vai ter vários caracteres em sequência. Por exemplo, eu criei aqui char palavra, abri o array vazio, né, porque ele vai ver o tamanho da palavra que eu passei e alocar ele dentro do array. E eu passei aqui char palavra igual laranja. O que eu estou dizendo? Eu estou criando um array. Vou até copiar isso aqui, que é até um pouco mais fácil. Eu estou criando um array. Ele vai ter um tamanho menor, porque ele é char, ele não é int. O int ocupa 32 bits. O char ocupa 8. Então, se eu botar aqui, ele vai ocupar 8. Então, cada elemento aqui vai ocupar 8. O que eu estou falando aqui? Primeiro elemento vai ser um L maiúsculo. Aí depois a gente vai ter o A, o R, laranja. Ó, o exemplo ficou perfeitinho. Laranja, certo? Ele ia de 0 até 6. Então, quando a gente escrever aqui, a gente usa o porcentagem S para escrever uma frase, uma palavra, quer dizer, um conjunto de caracteres. Então, um array de caracteres se chama string, e a gente vai escrever ele com porcentagem S, certo? Só que se eu botar o mouse em cima da palavra, ele vai me dizer que ela tem 8 elementos. Só que se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Em C, a gente vai ter uma coisa que se chama basicamente o final ali, tipo, que é o null character, que é basicamente um caractere que vai indicar o fim do nosso array de caracteres. Ele vai ser basicamente um /0. Não lembro agora se ele era... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu só me lembrar. Ele era... Aqui, ó. É barra... Opa. Barra tá aqui. /0. Ele é assim, uma barra invertida e um zero. É como se fosse /n, só que ele indica o fim do nosso... Opa. Ele vai indicar o fim do nosso array de caracteres. Então, é basicamente isso um array. É bem simples. É um conjunto de valores de mesmo tipo em sequência dentro de um mesmo espaço de memória sequencial. É isso aí. Então, vai ter muita utilidade para isso. Nesse caso aqui, só mostrando como funciona por baixo e tal, é bem simplesinho. Depois a gente vai utilizar para um pouco mais de coisas. A gente pode trabalhar com arrays bidimensionais. Então, eu posso ter um array com uma matriz, por exemplo. Então, é um pouquinho mais complexo depois. Mas é basicamente isso por enquanto. E valeu! Qualquer dúvida é só comentar aí ou entrar em contato e valeu!